Então, os irmãos que estão conosco desde o domingo passado, se você nos visita ou já é de nossa igreja, já sabe que nós estamos, não é na cruz não, mas é no livro, na carta de Paulo aos Romanos. É essa carta que é, sem sombra de dúvida, uma das cartas mais importantes escritas, a mais importante, eu creio, escrita pelo apóstolo Paulo, e um dos livros mais importantes de todos aqueles livros que fazem parte da Escritura Sagrada. E a gente viu domingo passado que o apóstolo Paulo não foi ele que funda a igreja de Roma, né? Essa igreja possivelmente foi fundada pelos judeus que estavam lá em Pentecostes 2, onde houve toda aquela pregação do apóstolo Pedro e muitas pessoas se converteram, a descida do Espírito Santo. Possivelmente alguns judeus, né, voltaram para Roma e fundaram a igreja lá. Houve uma grande questão com o imperador Cláudio, onde ele expulsou os judeus de Roma, e a igreja que era majoritariamente judia, não é? Ela passa a ser então gentílica. Os gentios passam a ser maioria naquela igreja, e quando o decreto cai, os judeus voltam para lá, então os gentios passam a ser maioria. E como a gente vê na história da igreja primitiva, sempre houve uma pequena treta entre judeus e gentios, não é? Então, a carta de Paulo também vem sanar essa questão. Mas não é o foco da carta. A carta dele não é a divisão na igreja entre judeus e gentios. A carta dele não é para falar sobre a justificação pela fé, né? É uma das colunas da carta de Paulo, mas não é só isso. Seria muito simplório, entre aspas, a gente resumir uma obra que é a carta de Paulo aos Romanos, simples assim, né? Dessa forma. E não é assim. Todas essas coisas estão dentro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos para alicerçar uma grande verdade, que é justamente o Evangelho. A preocupação do apóstolo Paulo é transmitir o Evangelho, o plano redentor de Deus para resgatar pecadores caídos e perdidos, reconciliar essas pessoas com Deus por intermédio de Cristo e olhar para esse plano restaurador de todas as coisas e ver como Jesus fez isso, né? Como Deus executou isso na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E anteriormente a gente viu que Jesus chamou Paulo ao Evangelho, não é isso? A gente viu as credenciais do apostolado, como se deu esse chamado na vida de Paulo, de Saulo a Paulo. Ele passou a ser escravo de Jesus, apóstolo, e ele não tinha outra pregação a não ser Cristo. Cristo eram as suas credenciais e Paulo era só Jesus e nada mais, né? E que o evangelho que Paulo pregava era diferente de outros que já existiam por aí, né? Porque a gente viu que já existiam falsos apóstolos que circundavam a igreja primitiva e a igreja de Roma não tinha o privilégio, entre aspas, de não ter esses falsos apóstolos. Então a gente viu que Paulo, ele firma suas credenciais. A igreja não o conhecia, né? Então ele está se apresentando. Na primeira parte a gente viu, dizendo quem ele era, quem o chamou, como se deu esse chamado na vida dele, o que ele pregava, qual o centro de sua mensagem. Paulo deixa isso muito claro aos romanos já na introdução de sua carta, que é a maior carta e tem a maior introdução, né? Então, assim, se na primeira saudação, na primeira parte da saudação, a gente viu o chamado de Paulo, que estava centrado na pessoa de Cristo Jesus, e Cristo sendo as suas credenciais, a sua mensagem, a quem Paulo era escravo, o apóstolo dos gentios demonstra nessa primeira parte a sua exclusividade em Cristo. Assim, Jesus chamou Paulo ao evangelho, mas não apenas isso. Na segunda parte, porém, que a gente vai ver hoje, do verso 8 ao verso 15, nós iremos ver que Paulo usa essa outra parte da introdução como uma plataforma de lançamento, a qual Paulo vai lançar sobre a igreja dos romanos, a igreja que não o conhecia, o seu coração. Paulo vai mostrar, se na primeira parte ele mostra o seu chamado, as suas credenciais, ele abre seu coração de vez para a igreja e a gente consegue ver a pessoa do apóstolo Paulo transformada por Cristo Jesus, o apóstolo que havia ali, o homem de Deus que havia ali, o instrumento de Deus que havia ali, que estava escrevendo essa carta aos romanos. Bote seus olhos que serão arrebatados na glória. Amém? Se você for com os olhos fechados, também vai, não tem problema não. Vamos olhar o texto sagrado, a gente vai do verso 8 ao verso 15 nessa noite. Diz assim: antes de tudo,
sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. A Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. É minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto aos gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta e preste muita atenção. Muitos elementos saltam aos nossos olhos nesse texto, mas eu quero chamar a sua atenção essa noite para que a gente repare justamente que Deus concede a Paulo um coração voltado ao Evangelho. Né? E isso é interessante porque, por mais que Paulo estava dando as suas credenciais, mostrando quem ele era, a gente viu que existiam falsos apóstolos, né? Outros que barateavam a graça, mercadejavam o evangelho, se passavam por apóstolos, aqueles que faziam parte do colegiado de Jesus Cristo. E esses falsos apóstolos que circundavam a igreja, eles não tinham um coração, obviamente, voltado para o evangelho. É interessante porque quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, o seu ministério, tudo que ele passou por causa de Cristo, e obviamente sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus e perseverando durante toda a jornada de sua fé, a gente pode ver no apóstolo Paulo as marcas de um verdadeiro apóstolo. Como eu disse, né, domingo passado a gente viu que falsos apóstolos ameaçavam a igreja primitiva como no todo. E assim também a igreja que se reunia em Roma. Tais apóstolos, esses falsos apóstolos, eles eram lobos devoradores, gananciosos, soberbos, que buscavam sempre seus interesses. Esses homens eram verdadeiros inimigos do evangelho e da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham um coração voltado para si mesmos e não para o evangelho. Bem diferente do apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo, que tinha um coração voltado ao evangelho. E agora eu chamo a sua atenção para que a gente possa focar no texto de fato e entender melhor como é que a gente pode vislumbrar essa ideia do coração de Paulo ser um coração voltado para o evangelho. O coração de Paulo era um coração que se alegrava com a expansão do evangelho. A gente pode ver que logo de cara no verso 8, Paulo expressa sua alegria e gratidão mediante a Cristo. Por que não falar um pouco mais de Jesus, né? Paulo fala de Jesus até não querer mais em Romanos. Então, Paulo já vai dizendo que ele está muito contente e muito grato a Deus por causa de Cristo Jesus, pelo fato do evangelho ter florescido em Roma, na capital do mundo da época de Paulo. Paulo fica muito contente por isso e muito grato a Deus porque o evangelho tinha chegado em Roma. A igreja tinha sido plantada em Roma, estava firme, se reunindo em sinagogas, se reunindo nas casas e o evangelho estava florescendo. E o apóstolo vai dizer aqui que por todos os lugares é comentada a fé dos crentes lá em Roma. Isso não quer dizer que eles eram super crentes e tinham algo que ninguém tinha, né? Que eles eram diferenciados, que nada disso. A ideia não é essa. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que simplesmente a fé, a notícia de que o evangelho tinha chegado no maior inimigo do evangelho daquela época, o Império Romano, né? Todo o sistema que cercava a questão do próprio império, do culto ao imperador, da perseguição que vai ser estatal com o tempo. Então, o evangelho estava ali. Debaixo do nariz de César, havia a igreja florescendo e dando frutos. É uma coisa que a gente vê por todo o longo da história, que não importa se tem perseguição, se não tem, se o povo quer, se não quer, se as autoridades querem ou não querem, onde o evangelho chega, ele
floresce. Pode matar, que vem mais. Mata um, aparece 10. Mata 10, vem 100. Mata 100, vem 1000. E parece claro, de maneira boa falando, lembra muito uma praga, né? Que não tem como acabar. Vai ter praga para quem está matando, enxerga assim, né? Esses crentes são as pragas e vai matando. Mas não tem como parar o evangelho. Não tem como anular o crescimento do evangelho. Ele avança, avança e cada vez mais. E assim, isso tornou conhecido a todos. Todo mundo falava, né? Quem sabe não podia existir alguém que dissesse, o evangelho vai ser periférico. O evangelho nunca vai chegar nas capitais. O evangelho nunca vai chegar nas grandes metrópoles. O Império Romano, lá em Roma, de fato, jamais isso é balela. Não chega lá nunca, né? Não chega em lugares assim. E chega. E dá frutos. E fica sendo o bafafá. O povo só falava nisso. As redes sociais eram vários vídeos dos crentes de Roma. A igreja de Roma, né? Ninguém comentava outra coisa a não ser os irmãos que estavam na igreja em Roma. E assim, esse coração dado por Deus a Paulo, voltado ao evangelho, era um coração também que era intercessor e se preocupava com a missão do evangelho. O apóstolo Paulo, ele demonstra uma preocupação sincera com os crentes de Roma. Não era algo da boca para fora, né? Como a gente às vezes escuta falar, eu estou preocupado com você, eu estou orando por sua vida. E às vezes o irmão nem ora, às vezes a gente mesmo nem ora, mas fala, estou orando por você, né? Amém? Alguém se identificou aí? Deus abençoe. Né? Então, assim, eu não vou dizer que toda a vida oro, porque realmente é muita gente, e às vezes a gente quer orar mais por nós mesmos do que pelos outros, né? Mas bota naquela oração, Jesus abençoa todo mundo, Jesus, e assim vai. Aquelas orações de Miss Universo, né? Quando ganha, eu quero pedir a paz mundial, eu quero a fome no mundo acabe, então essas orações de Miss Mundial, né? Deus abençoa todo mundo, Jesus, amém. Mas aqui a oração de Paulo era sincera, e ela vinha do seu íntimo. O apóstolo Paulo vai dizer, a palavra que ele usa aí para sirvo, no verso 9, Deus a quem sirvo de todo o meu coração, pregando o evangelho do seu Filho. A ideia que Paulo usa aqui, essa palavra sirvo, o apóstolo não vai... Se na primeira parte da introdução ele vai dizer que ele é um escravo, ele vai dizer aqui que ele é uma oferta na mão de Deus. É interessante que perto do fim do ministério do apóstolo Paulo, ele vai falar que é uma oferta de libação, uma oferta que está sendo derramada diante do altar de Deus, né? Mas aqui ele fala que ele é uma oferta posta no altar de Deus que serve a Deus, né? Ele se coloca aqui como um instrumento de adoração na mão de Deus, né? Porque pregar o evangelho, ensinar o evangelho, participar do movimento redentivo de Deus é adorar a Deus. Adorar não é só cantar, né? Quando a gente coloca o evangelho em funcionamento, digamos assim, nós estamos adorando a Deus. Então Paulo fala, o Deus a quem sirvo, o Deus a qual eu sou um instrumento de adoração em suas mãos, a esse Deus eu tenho servido, pregado o evangelho do seu Filho. É uma coisa que vem de dentro de mim, está no meu íntimo. Paulo, ele em si próprio era o instrumento de serviço. Paulo, ele se colocava diante de Deus como uma verdadeira ferramenta, que não pertencia a si próprio, mas a Deus. Ele não se poupava. E ele constrói uma frase aí, Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho. A ideia por trás aqui de pregando o evangelho traz um sentido ativo de constância, principalmente no foco da palavra evangelho, denotando que havia uma objetividade no evangelho de Paulo. O serviço de Paulo era objetivado. Paulo não tinha uma adoração a Deus, um serviço a Deus mecanizado, da boca para fora, fazia por fazer, não, era fervoroso aquilo que Paulo fazia. Ele pregava o evangelho afinco, vinha de dentro dele a vontade de pregar o evangelho, vinha do coração a qual Deus colocou dentro dele, de carne, não de pedra, e impulsionava o apóstolo Paulo a pregar. Ele era uma oferta, um instrumento na mão de Deus. E assim, a gente pode falar no bom sentido, então, que o apóstolo Paulo era meio que obstinado pelo evangelho, não é? Não é que ele era aquele crentelho, sabe, aquele crente chato que tudo diz um versículo, você fala uma coisa, ele diz um versículo, você fala, aí ele diz outro versículo, ai meu Deus, não é assim. Mas Paulo era objetivado. Paulo se tinha como uma oferta viva na mão de Deus, e o evangelho para ele era tudo. Então a gente vê que Paulo pensava dioturnamente no evangelho, na proclamação do reino.
em alcançar pessoas, em edificar pessoas, em fazer com que o evangelho se espalhe. Era algo que estava impregnado em seu ser. Não tinha como separar Paulo da missão. Não tinha como parar Paulo em sua missão. O cabo algemado trabalhava preso, o jeito foi matar. Mata esse peste aí que ele não vai fazer mais nada, né? Então, é o único jeito de ter parado o apóstolo Paulo. E assim, mesmo o apóstolo Paulo não conhecendo os crentes na igreja de Roma, ele conhecia alguns, isso é fato, a gente vai ver isso ao longo da carta, né? Mas ele não conhecia a igreja em sua totalidade. Mesmo assim, Paulo orava sem cessar por esses crentes, por essa igreja. E colocava Deus como testemunha. Já pensou se Deus for testemunhar as nossas orações? Mas ele testemunha, né? É que a gente às vezes esquece que isso está acontecendo, né? Eu vou orar por você, meu irmão. Deus é testemunha. Ixi, então, meu irmão, não vou orar por você não, viu? É melhor, vamos partir logo para a verdade. Eu não estou orando não, não estou orando. Tem até algumas pessoas que a gente fala, estou orando por você, irmão, o negócio está dando tão errado que a gente fala, me pare de orar. Talvez seja a sua oração que está dando, né, um negócio ali, está caindo a internet para outra oração chegar. Então, assim, Deus é testemunho de nossas orações. Deus vê a nossa vida cultica, Deus vê o nosso serviço, Deus vê como nos portamos diante dele. E Paulo chama a Deus para ser testemunha de que o sentimento que havia nele era fato, era um fato no caso, era verdadeiro, que ele estava diuturnamente apresentando às igrejas, apresentando aos irmãos que ele nem conhecia, mas era corpo de Cristo, não é? E é interessante, pois, que a gente vai ver muitas orações de Paulo ao longo das suas cartas, pedindo para que Deus intervenha na igreja e mude algo no coração dos irmãos, e faça com que alguma coisa aconteça. Mas aqui, na carta aos Romanos, a gente não vai ver isso. A gente não vai ver Paulo orando para que Deus haja e mude alguma coisa na igreja ou no coração dos irmãos. A oração de Paulo era focada pelo simples fato de ir conhecê-los. Paulo queria estar com aqueles irmãos. Paulo queria conhecer as igrejas que se reuniam nas casas, os irmãos que iam até a sinagoga. Paulo queria estar com aqueles irmãos. Não é que a igreja era perfeita e não tinha outras coisas para interceder e apresentar diante de Deus, mas o pedido de Paulo era: Deus, me deixa ir até Roma, me deixa conhecer esses irmãos, me deixa conhecer essa igreja, eu quero estar lá com eles, né? E a gente vai ver isso ao longo da carta. E Paulo pede a Deus porque Paulo sabia que a agenda do evangelho era ditada por Deus. Deus é soberano. Deus faz o que ele quer, da maneira que ele quer e ponto final. É engraçado que Paulo muitas vezes é guiado pelo Espírito Santo para pregar em determinado lugar e em outro não. Para fazer uma coisa e deixar de fazer outra. E Paulo vai falar aqui que muitas vezes arrumou a mala para ir para lá, mas Deus dizia assim: não, você não vai para lá não, você vai para outro lugar. Não é que ele estava em Acapulco de férias, não é que ele estava brincando, nada disso. Ele estava trabalhando em outro lugar. Então Paulo diz assim, a agenda está na mão de Deus. Eu prego para quem Deus quer que eu pregue. Eu vou para onde Deus quer que eu vá. E eu estou pedindo a Ele que me dê a oportunidade de estar com vocês, de conhecer vocês. Porque se Ele não permitir, não acontece. Deus é soberano. Deus sabe o que faz. E eu rogo a Ele para estar junto com vocês. Paulo estava prestes a sair da cidade de Corinto para ir até Jerusalém, entregar algumas ofertas que ele estava juntando nas igrejas gentílicas para fazer uma doação aos crentes judeus que estavam necessitados em Jerusalém. Engraçado isso, né? Paulo portava consigo a prova de que o evangelho estava transformando o coração das pessoas. Gentios ajudando judeus. E a ideia de Paulo era viajar logo depois para Roma e em seguida ir para a Espanha. Paulo iria se abastecer em Roma, munir suas forças, apresentar as nuances do evangelho, edificar aqueles irmãos e ser lançado para Roma. E ser enviado como um apóstolo à Espanha, no caso, né? E continuar pregando o evangelho por lá. Então, assim, era esse o desejo de Paulo. E ele rogava a Deus para que desse certo, para que funcionasse. Engraçado, né? Paulo dizendo: Deus, me deixa em tal canto evangelizar. Né? Orando, afinco, meu, deixa eu ir evangelizar. Quem já fez essas orações, hein? Chorando para ir evangelizar.
Poxa, eu queria tanto evangelizar tal lugar, mas Deus está me levando para ir para tal lugar. Aí fica triste, o crente triste, ó. Tá triste por quê? Não, porque eu estou discipulando essa pessoa, eu queria discipular aquela outra. Puxa, frustrado. Meus sonhos não se realizam. Deus não atende as minhas orações. O que está acontecendo? Não, eu queria alcançar 20 pessoas esse ano, eu só alcancei 10. Cara, eu estou meio depressivo. Acho que Deus não gosta de mim. Não são essas as nossas orações? Amém? Não? Não são esses nossos desapontamentos com Deus? Não são esses, não? Eu esqueci que eu estou na terra, né? Pensei que a gente está tudo no céu. Engraçado, né? Paulo não era um super crente, não, viu? Nem um super apóstolo, como ele chamava os falsos apóstolos. Era um pecador como eu e você. E tinha até categoria para o tipo de pecador como ele. O pior de todos os pecadores. Mas a questão é que Paulo tinha recebido um coração dado por Deus. Um coração que foi transformado por Deus. Esse coração dado por Deus a Paulo, voltado ao Evangelho, era também um coração que tinha anseio pela mutualidade, em compartilhar, em estar com os irmãos, de ter vida na vida. Paulo visava o fortalecimento, crescer junto com os irmãos. Olha o verso 11. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. O apóstolo Paulo queria de alguma forma estar ali e trocar algumas figurinhas espirituais com os irmãos, né? Aprender dos irmãos, estar junto com os irmãos, ser edificado. Não significa que Paulo sabia de tudo, que Paulo era o bonzão. Ele não se enxergava desse jeito. Ele pensava assim, ali eu vou aprender muito sobre Cristo. Eu vou aprender muito sobre o Evangelho. Ali eu serei edificado, eu serei fortalecido, eu serei consolado. É engraçado que Paulo, esperto, astuto feito uma serpente, prudente feito uma pomba. Paulo, olha só o verso 12. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu quero estar com vós para compartilharmos algum dom espiritual. Olha o verso 11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Parece que aqui só ele está dando, não é? Eu vou aí para fortalecer vocês. Isto é, para que um fortaleça o outro. Não é uma correção aqui, é óbvio, né? É uma forma de Paulo escrever e enfatizar mais isso. Ele está dizendo assim, vocês precisam de mim, de fato, como eu preciso de vocês. Eu não sou um super apóstolo, eu não sou um super crente. Não tem como viver a vida do Evangelho, a vida em Cristo, sozinho. Eu preciso de vocês. Essa expressão no verso 12 sugere tanto uma comunalidade, ou seja, ter tudo em comum com esses irmãos, que compartilhavam a mesma fé, mas também quanto à questão de uma diferença. Paulo está dizendo assim, é o mesmo evangelho a quem é o mesmo Deus a quem servimos, é o mesmo evangelho a qual nós cremos, porém há particularidades na fé de vocês, na vida de vocês, que vai me edificar. Há coisas que Deus transmitiu para vocês, não revelação escriturística, mas experiências, coisas do dia a dia, fortalecimento que vocês tiveram, perspectivas que vocês têm em relação à missão, ao evangelho, que vai me fortalecer. Quem nunca foi conversar com alguém que estava para baixo, e a pessoa para baixo acabou consolando e confortando e fortalecendo você mais do que você? Como você vai visitar alguém que está doente, alguém que está na pior, e a pessoa está contente. E você passa aquela vergonha santa, né? Mas menino, esse cara tá aí, morre ou não morre? E eu aqui, porque estou com a prestação do carro atrasado, estou chorando. Meu Deus, olha só que coisa. Deus vai te abençoar, varão, vai dar certo. A gente vai tudo para a glória, amém. E o cara meio por ali, desconfiado. Já aconteceu isso com você? Comigo um monte de vez. Pastor, então quando alguém estiver na pior, eu não vou lá, porque vai que eu passo essa vergonha, né? Não é a solução. É bom passar porque edifica a gente. Você está sendo fortalecido. Está havendo mutualidade na fé. Isso tem que existir para que o evangelho aconteça, né? Então, essa era a ideia. Por isso, a ideia de aqui não é partilhar dons espirituais.
Paulo ia chegar e falar assim, quais são os teus dons aí? O cara ia dizer, eu faço isso, eu falo aquilo outro, eu faço aquilo outro, eu sei fazer isso. Paulo, vixe, isso aí eu não sei não. Me ensina que eu te ensino o meu. Não é assim. Não é essa, a ideia aqui não é dom espiritual de fato. Não é essa a ideia aqui. Aqui é justamente o compartilhar da fé, da mutualidade, da espiritualidade em si, no sentido de um fortalecer o outro. É como se Paulo estivesse dizendo assim, para que possamos nos apoiar e incentivar um ao outro na fé. É para que a gente possa crescer no Evangelho, crescer diante das adversidades, das coisas que acontecem para avançar. Mas não só isso, o apóstolo Paulo, com esse coração dado por Deus, voltado ao Evangelho, visava também o crescimento da igreja, dos irmãos como um todo. Olha o verso 13, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto sábios como a ignorantes. Fruto aqui, colher esse fruto, sem dúvida é uma recompensa do ministério apostólico. Seria a conquista de avançar em territórios, novos convertidos, pessoas que foram restauradas, fortalecidas na fé, pessoas que abandonaram pecados, que aumentaram a sua obediência para com Deus, pessoas que avançaram na fé. E aqui é interessante que mesmo afirmando que ele era igual àqueles irmãos, que havia uma mutualidade entre eles, Paulo não nega o seu apostolado. Paulo não nega a sua missão como apóstolo, como representante de Cristo direto, de primeira linha, digamos assim, em edificar a igreja. Em estar ali munindo a igreja, em cumprir o seu chamado, a qual ele foi separado desde o ventre da mãe dele de ser um apóstolo. Ele era um crente como qualquer outro, mas ele entendia que seu chamado era fortalecer os outros. Era muni-los com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho. Ele era fortalecido também, óbvio. Ele está dizendo aqui, eu sou igual a vocês. Porém, eu sei da função que tenho. Sei da importância que eu tenho, entre aspas, dentro do reino como apóstolo. Eu não vou fugir da minha obrigação. Eu fui chamado para isso. Eu fui intimado a isso e não vou me esquivar. E assim, Paulo ele não quer apenas plantar, mas ele quer colher. Não é? É interessante que, inclusive, a Bíblia fala algumas questões sobre maldição, de desobediência. Você planta, outro vem, colhe e come. Não é? Mas a ideia aqui que Paulo está falando é que ele não quer apenas investir, trabalhar de maneira árdua. Paulo quer recompensas e quer se alegrar pelos seus investimentos alcançados. Agora, ouvindo assim, você parece que Paulo está falando de business, né? Business, dinheiros, milhões. Quanto é que está rendendo aí a igreja de Roma? Estou chegando aí que eu quero trocar meu carro. É óbvio que a ideia não é essa. A colheita que Paulo queria fazer entre os irmãos não era para enaltecimento próprio, não se tratava de dinheiro. Tem um fim. O caba queria ir para lá e dizer assim, quantas pessoas estão se convertendo aqui? Tantas pessoas foram alcançadas. Tantos lares abriram as portas para a gente entrar com o evangelho. Cicrano era um alcoólatra, agora é um homem de Deus. Fulano era uma prostituta, agora se converteu. E Paulo ia se enriquecendo com isso. Era o tesouro de Paulo. Era o fruto que ele recebia. O evangelho está alcançando pessoas. E Paulo se alegrava com isso. Essa era a colheita que ele queria fazer lá. Não é que Paulo fugia da questão missionária se houvesse que ter ajuda financeira. A gente vai ver isso ao longo da carta. Paulo tinha interesse sim que a igreja em Roma custeasse sua viagem para a Espanha para levar o evangelho para lá. Mas a ideia de Paulo aqui, colheita, não é receber dinheiro da igreja. Não é nada em relação a coisas materiais. Paulo queria ver o fruto do evangelho. E tem uma coisa mais feliz do que a gente botar os nossos olhos, do que alguém que se converte, uma vida que é restaurada, uma pessoa que vivia no álcool, na prostituição, perdido no mundo, e agora ele serve a Jesus. E agora ele participa da mesa do Cordeiro. Agora ele faz parte do reino de Deus. E se você tiver participação nisso, se você tiver pregado, discipulado, orado pelaquela pessoa, a alegria é imensa.
A alegria não cabe no peito. É uma alegria tão grande que vai para o céu e os anjos soltam foguetão. Então, era esse o fruto que o apóstolo Paulo queria colher. E ele sabia que não poderia reter esse tesouro, que é o evangelho. Por isso ele fala, eu sou devedor. E aqui a questão de grego, de bárbaro, de sábio, de ignorante, Paulo está dizendo assim, eu devo a todo mundo que me cerca o evangelho. Todos são alvo para pregar o evangelho. Eu me preocupo que o evangelho alcance todo tipo de gente, que o evangelho percorra todas as direções, entre nos lares, entre nos palácios dos governadores. Eu quero que o evangelho se espalhe, eu devo isso a todas as pessoas debaixo do sol. Eu não tenho, apesar de ser o apóstolo aos gentios, ele não tem um público específico. Paulo queria pregar o evangelho. E essa obrigação divina era uma motivação para o apóstolo Paulo. Mas, acima de tudo, esse coração dado por Deus a Paulo, voltado ao evangelho, ele queria o amadurecimento dos irmãos. E o verso 15 de todos esses versos é um dos versos que chama mais atenção. Porque Paulo vai dizer assim, ó, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Aí você pensa assim, Jesus abriu o Mar Vermelho, que Faraó era do Império Romano, ele também bagunçado a cabeça dele. Quando a gente se converteu era assim, né? Eu não sabia de quase nada. Hoje eu sei de um pouquinho. Mas na época que eu me converti, eu achava que quando era menino que Jesus nasceu em Belém do Pará. Belém, né? Jesus é brasileiro. Eu vi o povo dizer assim, se o Papa, como é que é? Se o Papa é carioca, Deus é brasileiro. Eu disse, olha aí, ó. Eu sempre soube que Deus é brasileiro, lá do Belém do Pará, né? Na terra da castanha. Então, a gente não sabe de muitas coisas e vai aprendendo. Imagina você aprender com o apóstolo Paulo. Imagina ter uma aula com o apóstolo Paulo. Ter as arestas aparadas, entender o evangelho, ouvir a explicação do apóstolo Paulo. Né? Era essa a ideia. O apóstolo Paulo queria ir lá para explicar o enredo da salvação neles, treinar líderes locais, promover o discipulado, fazer o evangelho encorpar e alcançar mais pessoas. Era essa a ideia aqui de dizer que queria ter com eles para pegar o evangelho. Mas preste atenção para que você possa acordar na sua poltrona. Pregar aos romanos, falar o que Paulo fez, sentia é fácil, né? Mas está na hora da gente entrar para dentro das páginas aqui do sermão, né? E pensarmos fora da caixinha. Não é isso? Amém? Ou você achou que ia acabar agora, você tomar café e... Ô, glória, nem apanhei. Não é assim, né? Eu passei a semana apanhando, chega, eu tô com as costas doendo, você não vai? Amém? Aos irmãos masoquistas, deixa eu tomar água. É bom apanhar, pastor, que a gente sai forte, né? É os crentes tudo balboa, vai apanhando e ficando forte. Quando a gente olha para o coração dado por Deus a Paulo, temos que questionar o nosso. Rapaz, botaram muito álcool quando foram lavar esse garrafão, viu? Meu amigo, o negócio tá feio aqui, viu? Eu vou parar de beber água, senão vai começar a misturar, que o sermão vai... Daqui a pouco eu tô começando a pregar aqui xodó no lugar de Romanos, né? Vocês não estão sentindo não? Rapaz, foi Vinícius, foi? Pai, germe não tem, disse eu sei, né? Bicho aí, tá? Minha amiga ali, ei, acabou. Agora acho que acabou o álcool. Não vai fazer mal não, irmão. A Valdelice às vezes diz isso, né? Que tá o cheiro, mas não o gosto, né? Às vezes acontece muito isso, né? Você bebe essa água, tá? E não tá, é o cheiro, né? Mas então você toma o nariz e bebe, né? Então assim... Quando a gente olha para o coração que Deus deu ao apóstolo Paulo, construiu dentro do peito dele, a gente tem que olhar para o nosso, porque Paulo já está na glória. Paulo não vai vir pregar mais. A gente tem que pensar assim, a nossa gratidão a Deus, ela redunda em cuidado para com os outros? Porque a gente é grato a Deus pelo que Deus fez em nossa vida, não é isso? Eu sou grato a Deus. Eu sou grato, muito grato a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, nessa igreja. Né? Como diz Dixon, são bênçãos, né? Incontáveis aí. Estamos ficando mal acostumados. Palavras dele, viu, Jonas? Depois vinha uma aprovação aí, foi ele que disse. Né? Então, assim, Deus tem nos abençoado grandemente. Mas será que essas bênçãos que recaem sobre nós está fazendo com que a gente se preocupe com outras pessoas? Deus tem sido tão bom comigo. E os não alcançados? E os perdidos?
Ou então aqueles que são da fé, aqueles que estão no banco ao nosso lado, que talvez esteja passando por N problemas. E a gente às vezes não se preocupa. Será que estamos nos preocupando com a saúde espiritual dos nossos irmãos? Porque a gente vê o coração de Paulo voltado para a igreja, para a missão, preocupado com os irmãos, com a fé dos irmãos, com a vida espiritual dos irmãos. Isso é interessante porque muitas pessoas que estão na igreja não têm um coração voltado ao evangelho. Talvez porque não tenha entendido o evangelho. Talvez porque não tenha nascido de novo. Talvez porque seus olhos não tenham sido abertos para a perspectiva do que é o evangelho. Em um mundo que a gente vive que é cada vez mais voltado para si, onde a mentalidade do eu impera e domina as pessoas. Parece meio assim, loucura, né? Utópico. Meio fantasioso você ter uma vida de altruísmo, né? Uma vida que se preocupa com o outro. Que bota o outro em primeiro lugar em vez de você mesmo. Né? Que se sacrifica. Olha que palavra bonita. Para os outros. Né? Sacrifica pelos outros. E quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que essa mentalidade do eu já está nos nossos bancos. Já está entre nós. Porque não se iluda, a gente vive no mundo ainda. Não é do mundo, mas vive no mundo. E o mundo é fácil para nos seduzir. É fácil para ditar as suas regras. Trazer a sua perspectiva sobre nós. E é contra isso que nós lutamos de fato. A missão do evangelho são pessoas. Você acha que o evangelho é o quê? Qual é a mão de obra do evangelho? Qual é o instrumento do evangelho? Qual a ferramenta que temos para trabalhar com o evangelho? Pessoas. Eu não sabia não, pastor. Ué, eu achei que era assistir um culto. E imagina se você vier sozinho, dá para fazer culto? Não dá para ser crente sem servir aos outros. Nós não podemos afirmar que somos cristãos, que estamos no corpo de Cristo, que nascemos de novo, se nós não servimos ao próximo. Se nós não nos preocupamos com a saúde espiritual da nossa igreja, das pessoas que nos cercam. Não tem como fazer essa afirmação. A fé em Cristo, ela é altruísta, como diz David Mack, e não egoísta. Essa palavra altruísta não existe não. Botar no Google ele vai lhe corrigir. Mas é o pastor lá maluco que criou. Altruísta. É uma fé que pensa no próximo. E a gente tem que pensar nisso essa noite. Qual foi a última vez que nós nos alegramos com a expansão do evangelho? Pessoas que foram alcançadas. Deve existir em nós uma gratidão a Deus por aqueles que são alcançados. E não só isso, mas a gente tem que orar para que o evangelho alcance as pessoas. A gente não deve pegar o nosso curto tempo de oração e ocupar só com com a nossa agenda. A nossa oração tem que ter a agenda de Deus. E a agenda de Deus é missionária. A agenda de Deus é pensar no reino, no outro. Assim como Paulo fazia. Não é que você não vai orar por você, por sua casa, por sua família. Mas e o reino de Deus? Ah, pastor, o reino de Deus está muito bom. Deus é poderoso. Eu não preciso nem orar. Não é isso que a palavra de Deus nos apresenta. Precisamos olhar para o nosso coração essa noite e sondá-lo. E nos questionarmos acerca de muitas coisas. Nós não podemos brincar com o evangelho. Brincar de ser crente. Brincar de igreja. Você queria a carta de Paulo aos Romanos? Essa é a carta de Paulo aos Romanos. Nós devemos pensar como está a nossa vida de comunhão. O evangelho inundou o meu ser, o evangelho mudou meu coração. Eu mandei até cantar a música hoje, Dá-me um coração igual ao teu, e as pessoas do coração endurecido dessa equipe do louvor não cantaram. Fui sabotado. Mas eu estou orando. Eles vão cantar. Não sei quando, mas eles vão cantar. Já viu que a culpa foi dele, né?
Houve arrependimento, não foi? Meus irmãos, não dá para viver o evangelho sozinho. Não dá para caminhar sozinho. Às vezes nós nos encontramos em certas situações que nada pode nos ajudar. Nem o dinheiro, que a gente acha que soluciona tudo. A gente acha que o dinheiro resolve tudo. Mas não é verdade. Às vezes o que a gente precisa é de um ombro. É de alguém. Às vezes para dizer nada, só para ouvir. Para abraçar, para dizer eu estou orando por você. As pessoas precisam de pessoas. Precisamos nos preocupar com os nossos irmãos, com a mutualidade da fé. O evangelho não é só enriquecimento pessoal. Venha até mim o teu reino, seja feita a minha vontade. O evangelho é em comunidade. Temos que pensar no próximo, pois a mutualidade tem o poder de nos encorajar e fortalecer o nosso coração. Engraçado que Paulo sabe que toda a fonte de poder do seu ministério emana de Deus. Mas o garçom que serve, aquilo que emana dessa fonte, são as pessoas. Ele receberia fortalecimento da parte de Deus com os irmãos em Roma. Eu estou precisando ser fortalecido, eu quero estar com vocês, porque aí eu serei fortalecido. Você imaginou Paulo escutando conselhos? Paulo, esse homem é muito brabo, ele não era brabo, né? Mas você é muito, vai com muita sede ao pote nas igrejas, calma e tal, tudo bem, eu vou ouvir. Paulo dizia, escute os mais velhos, né? As mulheres como sua mãe, os homens como seu pai, os mais novos como os irmãos, enfim. Né? Então, havia uma mutualidade. E Paulo está dizendo assim, eu quero ser fortalecido. E tem crente que acha que pode ser fortalecido sozinho. Sozinho. Não funciona assim. Por isso deve existir entre nós um compartilhamento, uma mutualidade dos nossos dons espirituais, da nossa vida espiritual. Porque isso contribui para o nosso crescimento. Pode ver. Quando a gente comete algo que não deveria cometer, peca, mete a cara no chão, a primeira coisa que Satanás faz é mandar a gente se esconder. É se afastar de todo mundo. É não querer conversa com ninguém. Porque ele sabe que cortando o elo com o corpo, vai perder sangue, nutriente, não vai ser mais curado e vai morrer. Qualquer parte do corpo que é amputada, apodrece, morre. E Satanás sabe disso. Quando pecarmos, temos que procurar o irmão mais próximo. Confiável, né? Mais próximo. E buscar mutualidade. Confessai vossos pecados uns aos outros. É o que a Bíblia nos diz. Orai uns pelos outros. Admoestai uns aos outros. Você vai encontrar uns aos outros na Bíblia, tá, não querer mais. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. A igreja é um corpo, a igreja é família. Um povo de Deus para testemunhar o Deus vivo nessa terra. Que existe esperança, restauração, conforto em Deus. E que a mentalidade do eu foi vencida em Cristo Jesus. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Coisa linda. Coisa linda, não é? Não existe mais o eu nas relações do dia a dia, no casamento, com os filhos. Não existe mais o eu, o meu. Eu acho engraçado que pessoas, quando vão se divorciar, eu quero ser feliz, eu quero minha felicidade. E tu achou que ia encontrar felicidade no casamento? Não que o casamento seja ruim. Mas o casamento foi feito, criado por Deus para que a gente seja feliz? Ou para testemunhar Deus, espalhar e espelhar a imagem dele na criação? Será que a nossa felicidade é mais relevante para Deus do que a dele? Do que o cumprimento da sua missão? Do que o reino de Deus? Será que Deus está preocupado tanto com a minha felicidade que vai barganhar com o evangelho e colocar os meus planos em primeiro lugar? Eu acho que não. Perdão, eu tenho certeza que não. Certeza absoluta que não. Não funciona desse jeito.
A nós foi confiado o Evangelho de Deus, esse tesouro para espalhar para outras pessoas. E nós não podemos sonegar. Temos que nos sentir devedores a todo tipo de pessoa. A todo tipo de pessoa. Nós não podemos sonegar. Ficar devendo é ruim. Imagina dever a Deus. Ele não nos deu. Não foi entregue a nós. Nós já não temos o Evangelho. Vamos guardar para nós? Não vamos compartilhar ele? A nossa gratidão a Deus está se transformando em preocupação com o reino? Em preocupação com os outros? Temos vivido uma vida outroísta no caso. Preste atenção, meus irmãos. A verdade é que a gente precisa, assim como Paulo, de um coração voltado para o Evangelho. Um coração que se alegre e agradeça a Deus pela expansão do seu reino. Um coração que interceda e se preocupa com a missão do Evangelho, que é alcançar pessoas e reconciliar pessoas com Deus. Um coração que é ansioso por mutualidade, por estar com os irmãos, em compartilhar a fé, em orar uns pelos outros, em ter vida na vida. Um coração que quer fazer parte do corpo de Cristo. E nessa hora que a gente olha para o nosso coração e se entristece. E pensa assim, vixe, a vaca foi pro brejo. Coração desse aí, por isso que a gente vê a Ana Paula cantar, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Ela não pede nem igual ao de Paulo, ela vai logo, né, para igual ao de Deus. A gente pode se entristecer e dizer assim, meu Deus, eu não tenho um coração assim. Eu não sou uma pessoa que se preocupa com o reino de Deus, com o próximo. Eu sou bem egoísta. Na verdade, eu oro só por mim e mal. Eu sou egoísta até comigo mesmo. Eu não tenho esse coração, eu não sou essa pessoa boa. Será que eu não fui alcançado pelo Evangelho? Será que eu não sou crente, então? E essas coisas vão, né, circundando a nossa mente. Mas preste atenção, meus amados, a gente caminha para o fim. O que a gente precisa entender é que Deus começou a boa obra em nós. E Ele está avançando. Paulo não nasceu pronto. Nem quando nasceu de novo, estava pronto. Aqui, ele já tinha 25 anos de ministério. 25 anos de ministério. Tem gente que vê grandes pregadores pregando, né? E fala assim, nossa, olha a cara dele de bom, como ele é crente. E se cobra olhando para pessoas, né? Para tal pregador, tal pessoa que está na fé há tanto. Não é que tempo de fé deixa você mais ou menos crente, mas entenda. A pessoa já passou por tanta coisa, tantas experiências com Deus, que ele está fortalecido em muitos aspectos que nós não estamos. E vice-versa. Mas o apóstolo Paulo aqui já era mestre em muita coisa. Já tinha aprendido, como ele fala aos Filipenses, o segredo da vida. Já tinha aprendido a viver. Já tinha entendido a proposta do Evangelho. E agora era só lançar para o povo e partir para o abraço. Não é? Do carrasco, depois do Senhor. O que a gente precisa entender, meus irmãos, é que Deus já nos concedeu, sim, um coração voltado ao Evangelho. Preste atenção. Ninguém está falando em ter um coração bom, em se tornar uma pessoa melhor. Se você acha que o Evangelho é isso, esqueça. Nunca foi a proposta do Evangelho tornar ninguém bom. Da posse. É abrir os olhos para essa perspectiva. Com isso, eu não estou dizendo que a gente pode tornar o coração melhor, ou achar que isso vai acontecer num passe de mágica, não é essa a ideia. Mas o nosso novo coração já nos foi nos dado. E o que a gente precisa fazer é deixar as coisas correrem. No sentido de não atrapalhar o agir de Deus através de nós. Nós atrapalhamos o agir de Deus. Nós não queremos que o nosso coração bata na sintonia do coração que Deus nos deu. A gente quer regredir os nossos batimentos ou muitas vezes avançar. Mas Deus já nos deu um coração novo, vivo, transformado pelo seu Espírito Santo. Ou você acha que ser crente é o quê?
É ser uma pessoa melhor? Não, é passar da morte para a vida. É ser nova criação. É ser diferente do mundo, não porque é melhor do que o mundo ou tem algo que o mundo é, porque foi transformado por uma ação de Deus. E nós já somos assim. Essa já é uma verdade nossa. Por isso, preste atenção, meus irmãos. Podemos agora ter um coração voltado ao Evangelho. Porque não somos nós que fazemos isso, mas Deus que fez isso. O mais interessado em fazer a roda do Evangelho girar, em fazer com que o Evangelho aconteça, é o próprio Deus. Porque Ele é glorificado quando isso acontece. Quando o Evangelho é pregado, ele avança. O nome de Deus é glorificado. Quando oramos e pessoas são alcançadas, estamos reconhecendo a soberania de Deus sobre a salvação e o nome dele é glorificado. É porque Deus é que abre caminhos e fecha caminhos. Coloca pessoas, cria circunstâncias para que o Evangelho alcance essas pessoas. É o nosso Deus que nos fortalece e nos encoraja. É o seu Santo Espírito que nos vivifica. Foi Ele que nos colocou sentado na mesa do Cordeiro para ter comunhão uns com os outros. Já é uma verdade que é nossa. Isso já acontece entre nós. Quando o Evangelho é pregado, é Jesus Cristo que é anunciado. Ele é o motivo da nossa pregação. A glória de Deus é o que está envolvido nisso. E a gente viu pelo enredo da salvação que Deus não brinca com sua glória. Deus não brinca com o seu nome. O mais interessado em fazer com que o Evangelho aconteça é Ele. E Deus usa pessoas, a sua igreja, que é a sua habitação, para que isso aconteça. Então, meu amado, não creia que você tem um coração como antigamente. Não é que você é bonzinho, bonitinho, cheiroso. É que você agora é transformado pelo Evangelho de Deus. Você já tem um coração de carne. Eu não estou falando que em volta e meia a gente vai querer não se preocupar com o próximo, não nos alegrar com o Evangelho, não viver essas verdades. É claro, nós não somos ainda glorificados. O nosso coração vai tentar lembrar o velho coração, vai dar aquela tendida para um lado e para o outro, mas o Espírito Santo sempre vai nos fortalecer. Nós já temos tudo o que precisamos para ter um coração voltado ao Evangelho. Se você crê que foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele lhe alcançou de fato, que perdoou seus pecados, você tem um coração voltado ao Evangelho. O que a gente precisa fazer é crer nessa verdade. Eu não quero usar a palavra tomar posse, mas toma uma posse nessa verdade. Tomar isso para si. Você não vai se enxergar melhor, mas você vai se enxergar como um instrumento. Deus me deu capacidade, pelo Santo Espírito, para se preocupar com o meu irmão, para orar pelo meu irmão. E Deus vai trabalhar pela minha oração. Deus vai se trabalhar pela minha ação. Quando nos encontrarmos para dividirmos a nossa vida, vai haver fortalecimento através do Santo Espírito, porque temos um coração voltado para o Evangelho, assim como o apóstolo Paulo. Amém? Eu quero só ver, viu? Meus amados, Paulo termina a introdução, a apresentação da sua carta, as suas credenciais, o seu coração, mas na última parte, que é a apresentação grande, né? Ele vai mostrar, de fato, o Evangelho que ele prega. O que é que tem por trás, de fato, desse Evangelho que arrebata corações e transforma as pessoas e, como se dizia na igreja primitiva, alvoroça o mundo. Isso a gente vai ver no próximo domingo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar dando fim à nossa celebração. Eu quero só dar alguns avisos rapidamente. Domingo nós continuaremos a nossa escola, né, teológica, às 8h45. Né? Amém? 8h45, amém, né? Porque bota 9, o povo chega às 9h20. Então, 8h45. Né? E procure uma célula próxima de sua casa. Você vai ver a mutualidade, o Evangelho, não é? Como Deus tem usado. Eu escutei já isso de muitas pessoas, né? E eu faço também das minhas palavras. Eu conto os dias para que a célula aconteça, né? Eu gosto de gente. Também não gosto de estar errado, né? Ainda mais sendo pastor, é bom estar com os irmãos.
É bom participar, né? A nossa construção aqui é marcada por isso. Muita gente vem nem para trabalhar, só para estar no meio. Caindo zoada, gritando, fazendo raiva. Né? Então tem sido momentos de bênção. E, meus amados irmãos, você tem visto o que Deus tem feito no nosso prédio, não é a igreja somos nós. Né? E tudo isso é bênção do nosso Deus. Né? Estamos criando uma identidade, estamos focalizando numa perspectiva para servir melhor a comunidade, para alcançar mais pessoas e para que o evangelho avance cada dia mais e cada vez mais. Então vamos orar uns pelos outros. Qualquer informação estará nas nossas mídias sociais e você vai ver um up que estaremos aí nas nossas mídias, né? Com várias coisas acontecendo. O pastor em 4K, bem bonito. Amém? Amém, Keverson? Amém. Vamos orar, meus amados irmãos. Logo após ter nosso cafezinho ali, com a mais chique do mundo. Ali, meu amigo, foi fruto de muita oração. Chá, bolo, suco, copos que não são cancerígenos. Foi essa grande preocupação, né? Então, meu amigo, é um negócio do outro mundo. E a água aromatizada que a gente tem, né? A água ali que é fruto da IBG, ninguém tem igual, né? Bebeu dessa água, volta. Talvez tenha sido a tática de Vinícius, né? E os irmãos que vieram munidos, prontos, preparados para ofertar, para dizimar, para louvar a Deus através das suas ofertas, você vem aqui à frente no gasofilácio e o faz após nossa celebração. É um momento entre você e Deus. Você que nos visita, não se sinta constrangido a fazer isso. Então, é um momento seu com Deus. Amém? Primeiro dia dos pais de Gabriel, né? Bênção. Eu estou tão contente que a menina nasceu com saúde e parece com a mãe. Bênção da parte de Deus. Foi fruto de oração. Tá vendo, irmãos, como Deus responde oração? Eu respondo oração. Bichinha, rapaz. Graças a Deus a cara da mãe, né? Essa cara do pai era sofrido, viu? Era um negócio, mas graças a Deus, Deus é misericordioso. Deus é bom. Amém, irmãos? Amém. Olha aí, Gabriel. Né? Vamos orar. Curve sua cabeça. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais essa nossa celebração, por mais esse momento abençoado na tua santa presença, como tua igreja, teu corpo, louvando e engrandecendo o teu nome. Nós somos gratos, ó Pai, por a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, pelas verdades que essa carta trouxe durante todo o tempo que ela foi lida, pregada, nas eras da tua igreja. E hoje estamos estudando e trabalhando nessa carta na nossa igreja, na nossa comunidade. E nós já sentimos a tua palavra, a tua voz falar aos nossos corações. E sabemos, meu Pai, que o Senhor já colocou um coração vivo no nosso peito. Um coração que bate em sintonia com o teu coração. A despeito de nós, do nosso pecado, da nossa falha, das nossas transgressões, o Senhor não é limitado pelo nosso pecado. O Senhor não é limitado pela nossa limitação. O Senhor opera poderosamente em nós e através de nós. E nós cremos sim que o Senhor já nos deu um coração voltado ao Evangelho. Então tira, meu Pai, qualquer tipo de amarra, qualquer tipo de coisa que esteja turvando a nossa visão, nos prendendo para não nos entregarmos essa verdade que é na Tua palavra, meu Deus, essa verdade que nos transforma, nos liberta, para que venhamos servir com alegria o Teu reino. Abençoa-nos, a cada um dos Teus filhos e servos, os que não puderam estar conosco aqui por vários motivos, que o Senhor esteja estendendo Tuas mãos poderosas, assim como o Senhor tem feito até hoje sobre nós, sobre Tua igreja. Nós te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe. Amém.